partir de amanhã, um julgamento em Chapuri, no interior do Acre, abre um capítulo decisivo de uma história que começou há 2 anos. O processo contra os 3 acusados pela morte do líder seringueiro Chico Mendes tem mais de 1.600 páginas. O conflito. O primeiro capítulo desta história dramática se confunde com as origens dos conflitos, tragédias e desafios surgidos à medida em que as árvores da Amazônia foram sendo derrubadas. De um lado, Francisco Alves Mendes Filho, um líder sindical dos seringueiros do Acre. De outro, as madeireiras, a devastação das matas e a invasão de rebanhos em áreas de floresta natural. Esta luta tinha tudo para terminar como tantas outras, dentro dos limites silenciosos da floresta. Mas, sem que o Brasil se desse conta, Chico Mendes foi descoberto pelo mundo. O sucesso. Os ecologistas do mundo inteiro elegem um aliado na Amazônia. Quando não está nos seringais liderando os mutirões contra a derrubada das árvores, os chamados empates, Chico Mendes brilha no exterior, recebe prêmios como o Global 500 das Nações Unidas e, na condição de consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento para financiamento de projetos na Amazônia, consegue suspender financiamentos que considerava prejudiciais ao meio ambiente. No Brasil, sua fama parece crescer apenas entre os inimigos da natureza, cada vez mais contrariados. O crime. O que aconteceu no início de noite do dia 22 de dezembro de 88, na porta dos fundos desta casa que hoje é a Fundação Chico Mendes, foi o crime mais aguardado, previsível e prometido da história das terras e povos da Amazônia. O número de esferas de chumbo que saíram de uma cartucheira escondida no mato para se alojar no peito de Chico, 42, foi bem menor do que o das vezes em que ele alertou a polícia, a imprensa e os políticos para o fim que lhe preparavam. A cumprir a lei ou defender os bandidos? A repercussão. A reação internacional desencadeada pelo assassinato desperta os brasileiros para o líder que deu a vida na luta contra a morte da floresta. O aparato que Chico Mendes tanto pedira em vida desembarca às pressas em Chapuri para apurar sua morte. Inimigo de Chico Mendes é o que não falta na região. A prisão. Não demora muito para que Darcy Alves Pereira e o pai, Darli Alves da Silva, sejam presos. Darcy confessa em detalhes o crime que vai negar mais tarde. A prova. Além dos depoimentos e do vídeo feito por peritos da Unicamp a partir da confissão de Darcy, a acusação vai apresentar a única prova material contra ele. Um fio de cabelo de 6 centímetros encontrado numa capa preta deixada nos fundos da casa de Chico Mendes. Os personagens mais importantes do julgamento de Chico Mendes ainda estão em Rio Branco. São o garoto Genésio, a principal testemunha de acusação, e 2 acusados da morte do líder sindical, o fazendeiro Darli Alves da Silva e o filho dele, Darcy. O terceiro indiciado, Jardeir Pereira, está foragido. Hoje, o diretor da Polícia Federal chegou ao Acre. O representante do presidente Fernando Collor no julgamento de Chapuri é o delegado Romeu Tuma, que chegou esta tarde em Rio Branco. Ele disse que o governo considera este um dos mais importantes julgamentos da história do Brasil. Está levando a júri alguém que procurou por contrato ou por modos próprios tentar fazer justiça pelas próprias mãos. O delegado Romeu Tuma veio acompanhado por 2 peritos da Polícia Federal que vão dar apoio técnico durante o julgamento. A Polícia Federal também é responsável pela proteção da testemunha-chave, o garoto Genésio Barbosa, de 15 anos. Ele está desde domingo incomunicável na casa do bispo de Rio Branco. Genésio foi criado desde pequeno na Fazenda Paraná, que pertence aos próprios acusados da morte de Chico Mendes. E disse à polícia durante o inquérito que estava sendo treinado para ser um pistoleiro depois de crescer. O garoto também denunciou que a morte de Chico Mendes foi planejada na fazenda poucos dias antes do assassinato. Estas cenas exclusivas feitas dentro da penitenciária de Rio Branco mostram um dos últimos encontros entre os acusados e os advogados de defesa antes do julgamento. O fazendeiro Darli Alves da Silva e o filho dele, Darcy, cobriram os rostos para não serem filmados. A polícia militar reforçou a segurança na penitenciária até que eles sejam levados a Chapuri.
Mais 2 testemunhas foram convocadas de última hora para o julgamento amanhã em Chapuri. A viúva de um agricultor assassinado há 7 anos no Paraná. O fazendeiro Darcy Alves da Silva, um dos réus, é também acusado da morte do agricultor. E um médico legista de Rio Branco. Ele vai analisar o trabalho dos peritos da Unicamp que apontaram Darcy Alves como o assassino de Chico Mendes. Hoje, o Fórum de Chapuri já viveu o clima agitado de um dos julgamentos mais importantes do país. O lugar é um pouco maior que uma sala de aula, mas o esforço em Chapuri é para tudo dar certo no grande julgamento. As imagens do que vai acontecer nesta sala serão gravadas por esta câmera, a única autorizada pelo juiz pela falta de espaço. A Polícia Federal trouxe uma tela para mostrar o vídeo da reconstituição do crime. É parte do trabalho dos peritos da Unicamp, que chegaram hoje a Chapuri. O promotor Eliseu de Oliveira e o juiz Adair Longini fizeram a última vistoria e aprovaram a sala onde vão trabalhar a partir de amanhã. Logo no começo vai se definir se os réus vão ser julgados juntos ou um de cada vez. A lei permite que a defesa provoque essa situação quando os 7 jurados são sorteados pelo juiz. O julgamento começa com um relatório, um resumo que o juiz faz do processo. No primeiro dia, o juiz Adair Longini pretende chegar ao interrogatório dos réus e também ouvir algumas das 14 testemunhas. No segundo dia, na quinta-feira, deve começar a fase de debates. Provavelmente só na sexta-feira, o júri poderá se reunir na sala secreta para votar. As pessoas que vão definir a sorte dos acusados pela morte de Chico Mendes moram aqui mesmo em Chapuri. São comerciantes, funcionários públicos, professores. Gente cujo nome não é segredo para ninguém. Eles estão aqui neste edital, que, como manda a lei, está fixado para a leitura pública na porta do Tribunal de Chapuri. O vereador Elídio Maffei é um dos 21 convocados para o sorteio do júri. Ele sabe que poderá julgar pessoas que convivem com ele na mesma cidade. E diz que, por isso, há jurados que temem represálias. Também há testemunhas assustadas. A mãe do garoto Genésio, principal arma da acusação, veio hoje ao Fórum de Chapuri conversar com o juiz. Ela estava muito nervosa. Falou até que vão soltar bomba lá na fazenda. Lá no seu seringal? Não, na fazenda. Do Darli? É. O medo que eventualmente as testemunhas possam ter de futuras pressões a partir desse julgamento, como é que a justiça pode garantir a segurança delas, incluindo o Genésio? Essa questão de segurança é uma questão afeta a polícia, né? Não ao judiciário. Se alguma pessoa se sentir prejudicada, deverá procurar os seus direitos.